Cristo esteja com você. Vamos ler a palavra de Deus? Hoje quero falar apenas um versículo. Está no Evangelho a qual escreveu o irmão João, no capítulo 14, apenas o versículo 8, que diz assim: Disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Amém? Meus queridos, em um mundo tão perverso que nós vivemos, em um mundo tão cheio de maldade que nós vivemos, nós ansiamos por uma luz, por uma solução, por algo que possa nos mostrar o caminho a seguir. Nós ansiamos alguma epifania que possa acontecer conosco, que possa nos mostrar algo sobrenatural. Todo ser humano, ele tem essa ânsia dentro dele. Nós cristãos sabemos qual é a resposta dessa angústia. Sabemos que a resposta dessa angústia está no próprio Deus. E nós apontamos para Deus. E nós dizemos para as pessoas: ore para Deus. Reconheça Deus. Saiba que Deus tem todas as respostas. Mas as dúvidas continuam. As pessoas continuam perguntando: onde está Deus? Como faço para encontrá-lo? Como posso fazer para ter um encontro com esse Deus? Eu quero uma epifania. Eu quero uma visão de Deus clara para que eu saiba que essa é a verdade, porque eu não sei qual é o caminho, eu não sei qual é a verdade, eu não sei qual é o Deus certo. Eu quero que Ele apareça para mim, porque Deus não aparece e não se revela, porque Deus não vem arrumar a bagunça que virou o mundo, porque Deus não se revela para mim. Essas são perguntas que as pessoas fazem. As pessoas querem um toque sobrenatural, querem ser tocadas, querem ser arrepiadas pelo poder de Deus, pela presença de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus está aqui no final do seu ministério. Ele começa a dar instruções aos seus discípulos, umas últimas instruções de como será os seus últimos dias, de que ele será morto. Mas ele fala, ele consola os seus discípulos, para que eles não fiquem tristes, para que eles mantenham a fé, para que eles continuem crendo em Jesus, nele mesmo. E os discípulos têm muitas dúvidas ainda. Mesmo depois de 3 anos e meio convivendo com Jesus, os discípulos ainda têm dúvidas. E Jesus fala para eles a respeito do caminho por onde ele vai, para o lugar de onde ele vai, de que um dia eles estarão também nesse lugar. E eles começam a perguntar para Jesus: nós não sabemos o caminho, nós não sabemos para onde você vai, como podemos saber o caminho? Mesmo depois de tanto tempo, a mente deles ainda estava atrofiada para entender tudo aquilo que Jesus era. E Jesus começa a dizer: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus diz aquilo que talvez eles já deveriam ter entendido. Depois de tantos milagres, depois de tantas experiências que eles tiveram com Deus, será que ainda não era suficiente? Será que ainda eles precisavam de mais provas de que Jesus ele tinha vindo de Deus? E aí Felipe ele vem com essa pérola. Olha, Senhor, faz uma coisa, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Perceba que Felipe ele fala no plural. Ele está representando ali todos os 12.
Os 12 têm essa dúvida. Ele diz, mostra-nos o que nos basta. Todos têm a mesma dúvida que o Filipe tem. Na verdade, o que Filipe quer é uma epifania de glória. O que Filipe quer é que Deus, o Pai, se revele para eles. E assim eles vão crer. E assim eles crerão. E assim eles passarão a acreditar. Mas eu quero te dizer, Deus ele já fez isso. 3 meses depois que o povo de Israel saiu do Egito, a Bíblia nos diz lá no livro de Êxodo, no capítulo 19, que o povo de Israel acampou defronte ao monte Sinai. E Deus disse para que o povo se santificasse, e de que no 3º dia de santificação pela manhã, Deus apareceria, desceria ao monte. E o povo se santifica, o povo se limpa, o povo se lava, o povo não se achega à mulher, o povo jejua. E a Bíblia diz que ao 3º dia, pela manhã, ao amanhecer, Deus ele desce no Monte Sinai. Qual é o resultado de Deus descer no Monte Sinai? Fogo, fumaça, raios e trovões, som de buzina e terremoto, e voz audível de Deus. Moisés falava e Deus respondia com voz audível. O monte tremia, o monte fumegava, e o povo se afastou com medo. E o povo disse a Moisés, fala tu com Deus, e não nós, para que não pereçamos. O resultado da epifania foi medo de Deus. Depois de Moisés passar 40 dias no monte de Deus, e quando ele desce, com o que ele se depara? Com os homens adorando um bezerro de ouro. Eles queriam, o povo queria, de alguma forma, representar aquela aparição, aquela epifania. E aí acharam a forma, o molde de um bezerro, e assim o adoraram. O que adiantou Deus descer? E assim os homens têm feito. Os homens têm procurado realizar a imagem de Deus em alguma forma. Os homens querem algo visível para ver. Os homens querem algo palpável para pegar. Eles querem sentir com os seus sentidos quem é Deus. E assim foi durante toda a história. Mas Deus, no seu plano, Ele arquitetou de que um dia Ele, na sua glória, seria visível. E é por isso que Deus envia Jesus, o seu Filho unigênito, para vir ao mundo. Deus resolve se encarnar em um bebê de um casal humilde da Judéia. E assim Jesus nasce em Belém. Jesus cresce no Egito, depois vai para Nazaré e fica lá durante a sua infância, durante a sua juventude, até que fosse manifestado perante Israel aos 30 anos e assim iniciasse o seu ministério. Deus encarna em um pregador itinerante pobre da Judéia. E esse pregador começa a falar das coisas de Deus, sobre o reino de Deus. E começa a realizar muitas obras e milagres. E traz junto de si alguns discípulos mais chegados, 12, para que eles acompanhem o seu ministério sobre a terra. Jesus deve ter ficado decepcionado com a fala de Filipe. Eu estou há tanto tempo convosco e vocês ainda não me conhecem. O que mais eu preciso fazer
para ser reconhecido por vocês. Quem vê a mim, vê o Pai. Com isso eu quero dizer que não haverá epifanias na sua vida, se Deus assim não quiser fazer. Você não vai ter uma experiência de quase morte, ou de ver uma visão sobrenatural. Deus já enviou Jesus para que nós crescêssemos nele, para que nós nos fiássemos nele, para que nós fôssemos salvos por ele. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário é mais do que suficiente. Nós temos que ter a nossa fé inabalável nele. Nós temos que seguir as suas pisaduras. Bendito seja o nome do Senhor. Ele é suficiente. Deixa eu te dizer, se Jesus não for suficiente para você, nada mais será. Ainda que Deus apareça a você em uma epifania, logo você estará questionando, assim como os israelitas lá no deserto. Jesus é suficiente na sua vida. Jesus é suficiente na minha vida. Jesus é a resposta que o mundo precisa. O mundo pode querer se arrepiar, mas nós temos que continuar apontando para Jesus. Jesus é a solução do mundo. Jesus é a solução de qualquer crise. Jesus é a solução de qualquer problema. Nós temos que olhar para ele, como disse o apóstolo Paulo. Olhando para ele, nós seremos salvos. Olhando para ele, nós encontraremos abrigo. Bendito seja o nome do Senhor. Crendo nele, nós seremos salvos da ira do mundo. Deus quer trabalhar em nós. Deus quer trabalhar através de nós. Deus quer trabalhar por nós. Bendito seja o nome do Senhor. E tudo isso ele fará através de Jesus. E para isso nós temos que crer nele sem reservas. E para isso nós temos que crer diante das circunstâncias adversas. Mesmo que o mundo diga o contrário, mesmo que as coisas vão de mal a pior, nós temos que crer que nós temos um Redentor, nós temos um Salvador, nós temos um Deus poderoso chamado Jesus Cristo, e é Ele quem nos livra da morte eterna, é Ele quem nos livra, bendito seja o nome do Senhor, das coisas adversas que o mundo nos apresenta. Que você possa continuar crendo nele, que você possa crer nele, que você possa depositar a sua confiança nele, porque ele tem cuidado de mim, ele tem cuidado de você, ele tem cuidado de nós. E a promessa dele é de que ele será conosco, será nosso companheiro, estará conosco até a consumação dos séculos. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.